Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Meu nome é Rodolfo, eu sou do canal Desvendando a Verdade, mas eu vou falar sobre a MC Pipoquinha, o fim dela, o triste fim, tá bom? E o que a pornografia influencia na vida do cristão. Isso aqui é minha Bíblia, tá? Bíblia Sagrada. Eu vou mostrar tudo que convém na pornografia, tá? O vício, os defeitos e as virtudes, tá? Mais defeitos porque todo cristão não deve idolatrar a pornografia. Isso é um pecado. E você, tá viciado na pornografia? Eu vou te ensinar a sair dessa, tá bom? Vamos lá, gente. Ultimamente saiu uma notícia sobre a MC Pipoquinha, tá? Que ela tá sendo processada porque é uma mulher vulgar, tá? Que não atende os princípios cristãos, tá? Porque toda uma mulher de Deus edifica sua casa e seu lar. Isso ela vai contra os princípios cristãos. Ou seja, gente, é um princípio do seguinte: ela vive em pecado com a pornografia. Ela já foi presa, ela canta nua, ou seminua, saiu com menores. Tem um deputado do Paraná que ameaçou prender ela porque ela faz apologia com crianças, animais, homossexualismo, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês, gente, que o vício em pornografia não tá só exatamente no computador, tá? Isso também é uma música do mundo, as influências do mundo está influenciada na pornografia em geral, tá bom? Eu vou mostrar aqui um texto de um pastor, tá? Que ele explica mais detalhadamente o que é pornografia, tá? Vamos por partes. Eu vou também trouxe minha Bíblia Sagrada, tá? Minha Bíblia, para estar explicando para vocês, tá? Que a pornografia vem crescendo absolutamente na internet, isso é uma péssima notícia, certo? Atualmente, cerca de 20% de todos os sites acessados no mundo são de conteúdo pornográfico. Por causa disso, milhões de pessoas têm destruído suas vidas nesse pecado que corrompe os valores criados por Deus. Veja abaixo algumas estatísticas. A média de exposição de pornografia é de apenas 11 anos. Como que eu falei no vídeo anterior, tem um vídeo que explica também isso sobre o pecado, tá bom? Vamos lá, gente. A MC Pipoquinha, pra mim, é uma mulher que parece que é de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina. E infelizmente ela vai tudo contra o que o cristianismo prega, tá? O cristianismo não prega isso. Ela prega o amor, a paz, a divinidade, a serenidade e a obediência, tá bom? Eu vou mostrar aqui, gente, um texto, tá? Do que é capaz de pornografia. Essas músicas funk, mundana, acaba poluindo a alma da pessoa. Isso não é coisa cristã, entendeu? Ou seja, muita gente é viciada em material pornográfico e infelizmente não sabe. Entendeu? Isso gera danos psicológicos e psiquiátricos, tá? Por quê? Quando uma mulher fica nua, porque de acordo com a Bíblia, uma mulher de Cristo, uma mulher cristã, edifica sua casa e seu lar. Entendeu? Isso aí perde totalmente o respeito à dignidade do homem. Entendeu? Como produz o evangelho. Gente, assim, eu não sou dono da verdade, tá? Mas assim, é o caráter cristão, entendeu? O princípio do caráter cristão. A partir do momento que uma mulher se põe, entendeu, com os prazeres sexuais, isso aí vai contra a religião, contra o poder do evangelho, entendeu? Você planta aquilo que você colhe. Se você colhe, você planta coisas boas, vai colher coisas boas. Se você colhe coisas ruins, vai plantar coisas ruins, tá? Por exemplo, eu soube que a MC Pipoquinha ultimamente, ela sai com menores de idade, entendeu? Isso é pecado. Isso está corrompendo a nossa juventude, entendeu? O cristianismo, ele prega, ou seja, isso é cristianismo conservadorismo. Não confunda o cristianismo com safadeza, entendeu? De acordo com a Bíblia. Eu vou ler um trecho, tá? Sobre aqui, ó, por exemplo.
Aqui, ó. Tem provisão, recompensa, ressurreição, missões. Provérbios 18, 22. Eu vou ler o Provérbios. Deixa eu achar aqui, gente. Só um minuto, tá? Na minha Bíblia. Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Capítulo Salmos, Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Provérbios, capítulo 18, versículo 22, tá? O que acha de uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Esse trecho de Provérbios, tá? Capítulo 18, versículo 22, ele recita que a mulher é um exemplo, é a metade da alma de Deus, entendeu? Porque o homem, ele fez a mulher da partida da costela de Adão, tá? Como manda Gênesis no capítulo, no princípio, tá? O princípio da humanidade. Ou seja, quando a pessoa entra no vício de pornografia, lascívia, que é a exibição do corpo, entendeu? E a pessoa se acha, ou seja, a pessoa já está com dano psiquiátrico enorme, entendeu? Ou seja, a pessoa já come o cérebro. A pornografia, ela causa um dano cerebral, de moderado, mediano, até um moderado grave. Tem gente que é muito viciada em pornografia. Eu já vi gente no cristianismo que, ao ir em balada, que nem que seja em gospel, acaba caindo no mundo novamente. Eu conheço um caso, por exemplo, que um jovem cristão foi numa balada gospel e infelizmente teve problemas, entendeu, com a humanidade. Ou seja, teve problemas, entendeu, com o cristianismo, acabou caindo no mundo. Isso que é uma sociedade puritana, entendeu? A pessoa tem que se basear toda a sua vida nisso aqui, na palavra do Espírito Santo, na Bíblia Sagrada. Não se basear em achismos de pastor, bispo ou líder, porque isso você tem que ter uma base. Porém, tem muita gente que infelizmente não tem essa base, entendeu? Que é traço do mundadismo, entendeu? Por isso que eu sou contra, que eu já vi. Carnaval gospel, festa gospel. Não dá para adaptar coisas do mundo no altar do Senhor. O altar do Senhor, ele é muito sagrado, entendeu? Como diz as coisas, entendeu? E eu tava lendo que essa MC Pipoquinha, ela tá com um triste fim de carreira dela. Ela perdeu o rumo, perdeu a dignidade como mulher, entendeu? Muitas mulheres infelizmente caem nisso, caem em desgraça da prostituição, tá? Não é fácil para ninguém. Por exemplo, os efeitos que a pornografia causa na vida do cristão. Te afasta de Deus, te cega das consequências e cria expectativas irrealistas, entendeu? Os homens começam a achar que toda mulher deve ser parecida com uma prostituta, e não é bem assim, entendeu? Distorce a visão do sexo, que o sexo é somente para reprodução, entendeu? Entre um homem e uma mulher, não é para prazeres nórdicos nojentos, entendeu? Nunca é bastante, ou seja, nunca a pessoa vai ficar satisfeita com a própria mulher. E essa mulher incita o pecado em si, entendeu? Traz sentimento de culpa, te isola, ameaça a sua reputação, te mantém um ciclo de autodestruição e transforma a mulher em objeto sexual, gente. Ou seja, como uma vagabunda,
como uma mulher do mundo, entendeu? Desculpa eu falar o termo vagabunda, entendeu? Ou seja, todo aquilo, entendeu, que a Bíblia diz, entendeu? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. João, capítulo 8, versículo 32, tá? Eu vou te explicar o porquê a pornografia é pecado, entendeu? Na sua opinião, o que tem errado na pornografia? Você, o que tem errado na pornografia, tá? Eu tenho um amigo no trabalho que tem um site pornográfico e quando falei que pornografia é pecado, ele me disse que não tinha nada demais e acabei ficando sem argumento. Antes de responder a sua pergunta, tá? O que é certo na pornografia? A resposta é simples, absolutamente nada. 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 Entendeu? É uma perversão total dos maiores dons de Deus para nós. A intimidade sexual entre marido e mulher, eu poderia falar de muitos fatores que fazem a pornografia ser prejudicial, mas quero citar apenas duas razões que fazem estragar a vida de milhões de pessoas, tá? Pornografia destrói famílias, destrói famílias, tá? Destrói a mente da pessoa, até sua vida profissional fica destruída, tá? Pornografia é errado pelo que ela nos faz. A pornografia desperta em nós vontade de pecar e começamos a buscar um prazer de forma egocêntrica, tá? Quanto mais nos envolvemos com ela, mais nos tornamos escravos. Ela destrói a autoimagem e destrói nossa visão sobre o verdadeiro sexo. A Bíblia diz, tá? Isso a Bíblia diz. Por isso digo, vivam pelo Espírito, do modo nenhum satisfaça os desejos da carne. Pois a carne deseja que o contrário ao Espírito, e o Espírito ao contrário da carne. E eles estão de conflito a um ao outro, de modo que você não fazem o que desejam. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. A vontade de Deus que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, tá? Cada um sabe controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão e desejo desenfreado como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesses assuntos ninguém prejudica o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará toda essa prática, como lhe dissemos e assegurarmos, porque Deus não os chamou para a impureza, mas sim para a santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 7. Pornografia é errado pelo que ela nos faz aos outros, sim. A pornografia é errado que ela faz com os outros. Porque não só prejudica a pessoa, mas também está prejudicando a outra pessoa também. Entendeu? A pornografia trata os outros não como pessoas, mas como objetos, como brinquedos para nossa própria satisfação egoísta. Isso é egoísmo, tá? Em outras palavras, a luxúria substitui o amor e isso é pecado dos olhos de Deus. Sim, é pecado dos olhos de Deus. Deus reprova qualquer abominação, nem sexual ou outro tipo de abominação. Porque Deus criou seu Filho para que seja a sua imagem e a sua semelhança. Tá? Por causa disso que os casamentos se baseiam apenas na atração física, raramente duram. Ou seja, se a pessoa não ama a pessoa somente pela atração física, isso não é casamento. Isso aí não é de Deus, tá? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando e escravo do pecado. Portanto, se o Filho os libertará, você de fato serão livres, tá? Ou seja, você precisa de muita oração. Você precisa estar disciplinado com isso aqui, com a Bíblia Sagrada. Que isso que é fundamental para você, tá bom? Em relação a MC Pipoquinha, eu oro para que essa pessoa encontre o caminho da luz, o caminho da salvação, tá? Isso que ela faz é abominável. E um dia, todos nós vamos ser cobrados pelo preço, tá bom? Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Muito obrigado. Deixe o seu like, curta o canal, se inscreva e até mais. A gente se vê em outro vídeo, tá bom?
Ah, e já tô gravando os documentários, tá? Que vai ser de 30 minutos, tá bom? Graça e paz a todos. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde ou noite. E se inscreva no canal.